Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai aprender como criar posts com a pontuação de SEO de 100% no plugin do Rank Math. Então, primeiramente, a gente precisa entender como é o esquema de pontuação do Rank Math e depois a gente vai pular para dentro de uma instalação WordPress e a gente vai analisar um post que fez a pontuação de 100%. Então, como é que a gente consegue ter a tão desejada pontuação de 100% dentro do Rank Math? Primeiro, a gente precisa entender o esquema de pontuação geral. Então, dentro do Rank Math, uma pontuação de 0 a 50 vai ser classificada como uma otimização de SEO baixa. Depois a gente tem os posts que pontuam entre 51 e 80. Neste caso é um post ok, mas a sinalização diz que você ainda tem aí um bom espaço para otimizar esse post. E por fim, a gente tem a pontuação que vai de 81 a 100, que é a pontuação ideal. Então, qual o impacto desse esquema de pontuação? Primeiramente, isso é uma recomendação. Isso não quer dizer que vai ser uma regra de 100%. Você atingir o score de 100%, seu post vai bombar na internet. Não. Simplesmente é uma questão de quão otimizado o seu post está. Então, a gente precisa olhar para esses pontos, mas também a gente precisa olhar para fatores externos. Então, como é que o nosso site geral está ranqueando, como está a concorrência daquela keyword específica. Então, isso é muito importante. Quando eu escolher um assunto, eu tenho que ver qual o nível de concorrência daquele assunto. Então, se é um assunto que é muito concorrido, então com certeza a gente tem que estar com a pontuação verde aí. Se é um assunto que não tem tanta concorrência, pode ser ok a gente tá com uma pontuação amarela que mesmo assim a gente vai conseguir ranquear. Mas, como eu falei, existem fatores externos aí também fora dessa pontuação que vai definir se seu post vai ter um bom posicionamento ou não na busca do Google. Então, as categorias, como é que ele quebra essas categorias? Então, a gente tem o número 1, que é o SEO básico, a gente tem o SEO adicional. Por fim, a gente tem dois itens, a legibilidade do título e a legibilidade do conteúdo. E o esquema de pontuação por tarefa, porque dentro daquelas categorias você vai ter pequenas tarefas que você precisa realizar. Então a gente tem o íconezinho verde todo preenchido, é quando você atingiu 100%, e o íconezinho vermelho com um X é quando você não fez nada. E além disso, a gente tem outras escalas nesse esquema de classificação. Dependendo do tipo de tarefa, a gente vai atingir aí ou de 30% a 49%, ou a gente vai atingir de 50% a 99%. E como assim? Por exemplo, se a gente olhar para uma tarefa de SEO básico, a pontuação referente ao tamanho do post, ela vai funcionar da seguinte forma. Se você tem de 0 a 600 palavras, você vai ter uma pontuação baixa. Se você tiver de 600 a 100, você vai ter uma pontuação de 20%. Se você tiver de 1.500 a 2.000, você vai ter uma pontuação de 60%. Então, olhando naquele gráfico que a gente viu anteriormente, para a gente ter uma pontuação aí que vai ser considerada, né, verde, é de 50% a 99%. Então, a partir de 1.500 palavras, a gente começa a ter uma pontuação verde para o tamanho total do post. Mas para a gente ter uma pontuação de 100% nessa tarefa, a gente precisa ter um post com 2.500 palavras. Particularmente, eu não sou uma pessoa que entra no blog para ler um post de 2.500 palavras. E isso também é aplicado para outros usuários. Mas isso é uma regra geral, certo? Se você quiser ter uma análise mais precisa dentro do plugin do Rank Math, tem uma funcionalidade que utiliza inteligência artificial que vai validar este tamanho de acordo com o tópico. Então, lá ele vai dar qual é o tamanho ideal para você escrever um post sobre aquela keyword específica. E referente a SEO adicional, o que é que a gente tem? A gente tem a keyword em um título, então o ideal, se a gente vai trabalhar uma keyword, a gente utilizar essa keyword dentro de um H2 ou um H3 ou um H4 no seu post. Depois a gente tem a questão da keyword dentro de um texto alternativo de uma imagem. Isso também é muito relevante. Terceiro item é um item de atenção, né? Questão de densidade de palavra. Eu já comentei em vídeos anteriores, é interessante você ter uma quantidade significativa de keywords dentro do seu post, mas o uso das keywords tem que fazer sentido. Não é simplesmente jogar, repetir palavra por repetir. Se você estiver fazendo isso, né, se você tiver uma densidade muito alta num texto muito pequeno, isso pode ter um impacto negativo no seu post. Então preste muita atenção referente a esse item. E por fim, né, a questão de links internos e externos também é um ponto que demanda atenção.
Com o Content AI, que é a ferramenta de inteligência artificial dentro do Rank Math, dependendo do assunto, ele vai dar sugestões de links externos e também vai dar sugestões de quantidade de links internos que você precisa ter dentro do seu post. E por fim, né, a qualidade do seu conteúdo é um item-chave, né? Então escreva conteúdo para usuários, não para bots. É legal ter uma pontuação alta? Mas esse conteúdo tem que fazer sentido, ok? Se você simplesmente está jogando conteúdo olhando a pontuação e esquecendo do usuário, você não vai ter sucesso, porque no final, quem vai ler o post vão ser seus usuários, não o Googlebot, ok? Então agora a gente vai pular no nosso navegador e eu só vou mostrar um post com o score de 100% e a gente vai cobrir alguns itens. Então, ok, aqui a gente está dentro do post, né? E dentro desse post está falando sobre Web Stories para o WordPress. Então aqui o word que eu selecionei é Web Stories para o WordPress. Então essa palavra particularmente, ela está no começo do meu título, também no começo da descrição do meu título. Então, a gente tem também aqui a minha palavra-chave dentro do meu snippet, certo? Eu consigo ter uma pré-visualização desse item. Continuando, a gente vai ter a questão do SEO, da palavra-chave no começo do meu conteúdo. Também a questão da palavra-chave está dentro da URL do meu site. Então, o ideal, né, antes da gente publicar, garantir que essa palavra-chave esteja presente na URL do meu post. Se eu der uma olhada aqui, a gente tem o slug desse post e a quantidade de palavras, como eu mencionei. Particularmente, eu fui jogando, né? Isso seriam 2 posts, eu coloquei esses 2 posts em um único post, simplesmente para pontuar 100%. Mas essa métrica de mais de 2.500 palavras é muito raro utilizar. Geralmente os meus posts estão dentro de uma média de 600 a 1.500 palavras. E se eu conseguir entregar a informação que eu quero passar dentro dessa escala, né, de 600 a 1.500, perfeito, ok? Então, depois disso, né, a gente tem a parte de SEO adicional. Então, para mim, particularmente, é quando o seu post começa a fazer a diferença, né? Que você começa a ir um pouco além das recomendações básicas. Então, a gente ter o foco na palavra-chave em um subtítulo, então geralmente aqui a gente tem um mapa de todo o meu conteúdo. Então dentro da tabela de conteúdo eu consigo ver qual é o subtítulo. Então aqui a gente tem otimizando a criação de web stories para o WordPress, então a gente já implementou a keyword dentro de um subtítulo. A gente também tem várias imagens, então consigo também adicionar na parte de alt da minha imagem a keyword. Também é importante a gente ter uma variação sobre o conteúdo, né? Por exemplo, aqui eu adicionei um vídeo, então se eu tenho um vídeo relacionado, então é super recomendado você adicionar vídeos recomendados também, porque isso pode trazer mais tráfego para o seu post. Outro esquema que eu utilizei nesse post é a questão de perguntas frequentes. Dentro do Rank Math a gente tem um bloco que a gente consegue adicionar perguntas frequentes. Então eu utilizei a Content AI, olhei quais são as perguntas frequentes sobre aquele assunto e tentei responder lá. E qual a vantagem de utilizar esse item? Dependendo da consulta no Google, né, vai aparecer um bloco de perguntas frequentes e aquele bloco, geralmente, ele aparece na posição 0. Né? É antes de todo mundo, né, ele já tenta responder aquela pergunta para aqueles usuários. Isso pode dar mais visibilidade, né, porque o seu conteúdo vai aparecer nas primeiras posições, como também pode trazer tráfego para o seu site. Então aqui eu tenho uma imagem e essa imagem fala do plugin de Web Stories para o WordPress. E para a gente conseguir ter a pontuação, né, da imagem, tem que estar não na legenda, né? Eu coloquei aqui na legenda como extra, mas precisa sim estar dentro do texto alternativo dessa imagem, certo? Então, outros itens adicionais que a gente tem é a questão da URL. Então, o ideal é você ter uma URL não tão grande, né? Ter um tamanho que seja aí abaixo de 80 caracteres, ter pelo menos um link externo. Então, neste caso aqui, eu estou falando sobre o plugin do Web Stories, então eu adicionei uma ferramenta para a página do plugin, ok? E marquei esse link como, eu estou falando sobre essa ferramenta particularmente para dar mais importância a esse link. Um dos índices que eu não gosto, né, nesse referente a essa questão de pontuação, né, é colocar o Content AI como um fator para você ranquear 100%.
basicamente, né, ele está forçando você a utilizar um recurso que é pago. E quem está utilizando a ferramenta paga nem sempre vai ter crédito para utilizar essa ferramenta. Tem reclamações no suporte do plugin em si, né, para desconsiderar essa pontuação. E na parte de legibilidade de título e legibilidade de conteúdo, tem itens, por exemplo, como é que você constrói o seu título e fazer uso de números, né? Os números também, então, 5 dicas para SEO, 10 novidades do plugin do WordPress. Então, e esses tipos de título utilizando números, as estatísticas provam que tem uma atração maior. Referente ao ano, o ideal, né, que se você utilize o ano, então você vai ter que, né, todo ano estar falando sobre aquele assunto. Porque também a busca do Google sempre procura o conteúdo mais recente. Se você tem um ano lá, vai ser um ponto positivo, mas se você não escreve todo ano, isso pode funcionar também como uma parte negativa, que uma vez que seu conteúdo fica datado, né, vamos falar aí de 5 anos depois, com certeza os itens que tem o ano recorrente vão estar à frente do seu post. E por fim, a gente tem a questão de legibilidade, certo? Então, utilizar parágrafos curtos e utilizar imagens e vídeo. Esse item também, particularmente, utilizar imagem e vídeo, ele vai ter uma escala, né, de 100%. Então, dependendo do tamanho do seu post, você vai precisar colocar mais imagens e vídeo. E na documentação, ela recomenda, né, pelo menos ter 4 itens de mídia. Então pode ser um vídeo e 3 imagens, você vai pontuar 100% neste item. Referente à tabela de conteúdo, né, eu utilizei este bloco. Este bloco ele está dentro do Gutenberg, né, ele vai vir nas próximas versões do WordPress. Então como é que funciona esse bloco? Basicamente, eu digito aqui Table of Content e esse bloco vai gerar para a gente links que vão apontar para os títulos do nosso post. Então, nesse caso, se eu tenho um post muito grande, o ideal é ter uma estrutura, né, organizada sobre esse item. Então, só voltando aqui, removendo esse item. Então, falando na hierarquia de título, então tem um H2, H2 e um H2. Quando eu falo sobre os benefícios, por exemplo, aí eu listo, né, quais são os benefícios. Quando eu falo dos pontos negativos, eu listo quais são os pontos negativos. Quando eu falo de otimização, eu falo do fluxo de trabalho e das tarefas que eu realizo. Então tem um H2, um H3, um H4. Então notem que essa hierarquia de títulos ela está bem organizada. Então se você aborda otimização, então tudo que é referente à otimização, você fala naquele bloco. Se você fala dos benefícios, tudo que é referente a benefícios, você coloca naquela hierarquia de título. Então, com isso, né, implementando todas essas regras, a gente tem a pontuação de 100%. Mas lembrando que, né, não é obrigatório fazer um post com 2.500 palavras, ok? Nesse post, particularmente, eu falo tudo que eu aprendi desde o último vídeo lá que eu publiquei sobre o plugin de Web Stories. Então, tem várias ações que eu fiz, então por isso que ele é um conteúdo longo. Mas esse post, particularmente, eu poderia ter quebrado ele em até 3 posts. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que essas dicas aí, né, tenham ajudado vocês. Então se vocês aí conseguiram, né, a pontuação de 100%, deixa aí nos comentários. Se vocês têm alguma dificuldade também, deixa aí nos comentários, se eu souber responder, eu vou ter o prazer de ajudar, ok? Então um abraço e até o próximo vídeo, falou, tchau!